Olá, pessoal! A nossa aula de conhecimentos bancários hoje vem recheada de assuntos aí para a gente tentar entender, basicamente, a respeito da taxa de juros interna, de prêmio de risco e de algumas outras variáveis. Vem para cá! Aula de hoje, conhecimentos bancários, nós vamos falar sobre o diferencial de juros interno e de juros externo, prêmio de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre a taxa de câmbio. Bom, primeira pergunta é, professor, o que é um diferencial entre a taxa de juros interna e a taxa de juros externa? Nós sabemos que o Brasil tem a chamada taxa básica de juros, que no Brasil a gente se convencionou a chamar de taxa Selic. Na verdade, sabemos também que Selic é algo muito maior. É o sistema de liquidação e custódia de título público. É mercado, aberto, é open market de título público. Perfeito? Bom, nós sabemos, contudo, que essa taxa básica de juros, definida no Brasil hoje pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que reúne a presidência e a diretoria do Banco Central, que se reúne de 45 em 45 dias para analisar os dados conjunturais e estruturais da economia brasileira e também da economia externa. Dados conjunturais são aqueles que dependem do conjunto de condições da economia num dado momento. O nível do produto interno bruto, do PIB, a taxa de desemprego, a taxa de inflação, a relação da balança comercial de exportação e importação, a taxa de investimento dentro do país e por aí vai. E por um outro lado, eu quero analisar o cenário internacional, como por exemplo, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Quero analisar também a respeito da taxa de juros na praça financeira de Londres, que é a taxa LIBOR, a taxa básica de juros definido pelo Banco Central americano, que é o Federal Reserve, que, portanto, balizam as taxas de juros no mundo como um todo. A gente vai observar que a taxa básica de juros interna no Brasil, ela também influencia todas as taxas de juros da economia. E, portanto, quando nós analisamos exclusivamente, e aí nós utilizamos uma expressão em latim que significa ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante, quando eu tenho que a taxa de juros interna é maior do que a taxa de juros externa, há uma tendência de entrada de divisas, de entrada de capital estrangeiro. Óbvio que o inverso também é verdadeiro. Se a taxa de juros do resto do mundo é maior do que a taxa brasileira, há uma tendência de saída de divisas, de saída de dólares, de fuga de capitais. Perfeito? Vamos botar isso no quadro? Olha para cá. Então eu tenho que falar primeiro para você a respeito do diferencial de juros. E esse diferencial de juros, ele acontece entre os juros que nós vamos chamar aqui de domésticos, do qual a nossa taxa Selic, tudo bem? Ela influencia todas as taxas de juros de mercado. E nós temos também os chamados juros externos, também conhecido como juros praticados no resto do mundo. Nesse caso, nós temos duas taxas que são mais importantes, que é a chamada taxa LIBOR, da Praça Financeira de Londres, na Inglaterra, que é o grande centro financeiro da Europa, e, por um outro lado, a taxa de juros definida pelo Banco Central americano, que é o Federal Reserve. Tudo bem? O que nós temos aqui, né? Se eu considerar lá que a taxa de juros doméstica, nós vamos colocar aqui ela como I,
e vamos colocar que a taxa de juros externa é I asterisco, o que eu tenho? Todas as vezes em que a taxa de juros doméstica é maior do que a taxa de juros externa, há uma tendência de entrada de divisas. Ou seja, uma entrada de dólares. Por um outro lado, ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante, todas as vezes que eu tenho que a taxa de juros doméstica é menor do que a taxa de juros externa, há uma tendência clara de saída de divisas, já que o aplicador financeiro ele pode ganhar mais dinheiro aplicando o seu dinheiro fora do país para receber uma taxa de juros maior. Perfeito? Portanto, a primeira análise do diferencial de juros compara a taxa de juros doméstica, cuja taxa básica de juros Selic é a principal, que nós estamos chamando de I, e a taxa de juros externa, baseado fundamentalmente na taxa LIBOR da Praça Financeira de Londres e na taxa básica de juros definida pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, que nós estamos chamando de I asterisco. Todas as vezes que a taxa de juros interna é maior que a taxa de juros externa, há uma tendência de entrada de divisas ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante. Todas as vezes que eu tenho uma taxa de juros interna que é menor do que a taxa de juros externa, há uma tendência de saída de divisas, ou seja, de saída de dólares, ceteris paribus. Bom, professor, mas a única coisa que nós temos que considerar no fluxo de divisas é a taxa de juros doméstica e a taxa de juros externa? Claro que não. Nós temos duas outras variáveis que são particularmente importantes. A primeira dessas variáveis é a gente analisar a condição do cenário político e econômico interno e externo. Muitas vezes, a taxa de juros no Brasil está alta e, mesmo assim, eu tenho saída de divisas, como é o caso do momento atual. E isso ocorre por quê? Porque o Brasil vive uma crise econômico e também política desde 2014. Vamos lembrar, em 2014, o PIB brasileiro cresceu 0,5%. Em 2015, uma grave recessão, crescimento negativo de 3,5%. Em 2016, novo crescimento negativo de menos 3,3%. O Brasil passou pela maior recessão da sua história republicana. Nós estivemos lá com 8 trimestres de queda da atividade econômica, entre 2015 e 2016. Lembrando lá que recessão, tecnicamente falando, é quando eu tenho a queda do nível do produto, do PIB, por pelo menos 2 trimestres consecutivos. Entre 2015 e 2016, o Brasil ficou 8 semestres com queda de atividade econômica. Em 2017, no governo Temer, o Brasil cresceu 1,4%, o que é muito pouco, porque a base de comparação era a queda de 2016 de menos 3,3%. No ano de 2018, último ano do Temer, um crescimento um pouquinho maior, 1,8%. No primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, um crescimento menor, 1,4%. No ano de 2020, em grande parte devido à pandemia, um crescimento econômico negativo de 4,1%. Resultado, na década de 2011 a 2020, a economia brasileira cresceu apenas 0,3%. Esse é o pior crescimento para uma década em 120 anos de história republicana. Legal? Por um outro lado, o Brasil vive uma grave crise política. Essa crise política começa ainda no governo Lula com o escândalo do Mensalão. Mais tarde, nós temos o escândalo
da Lava Jato. E aí nós tivemos, né, o impeachment, o impedimento da presidente Dilma Rousseff e uma forte polarização política entre a direita e a esquerda no Brasil. Resultado, esse quadro de instabilidade, de incerteza política e econômica também afeta lá o humor da saída ou da entrada de dólares no país. Via de regra, quanto maior o grau de instabilidade política e econômica, maior é a saída de divisas. Quanto maior a estabilidade política e econômica, maior é a atração de divisas. Perfeito? E isso lá é mensurado por algo que nós chamamos de risco país. Observe que o risco país é o risco de, eventualmente, os agentes econômicos brasileiros ou o governo brasileiro não ter condições de honrar os seus compromissos externos. E eu posso mensurar esse risco. Bacana? Uma outra questão que é determinante para a questão da entrada e saída de divisas é a taxa cambial. Observe lá que quando eu tenho uma grande depreciação da moeda nacional, observe que $1 da moeda americana compra uma grande quantidade de ativos no Brasil e, portanto, há uma tendência de entrada de divisas. Por um outro lado, quando a moeda doméstica, o real, se aprecia, $1 compra uma quantidade menor de ativos financeiros no Brasil. Portanto, há uma tendência menor de entrada de divisas e talvez até de saída. Bacana? Então olha para cá. Dois outros fatores, então. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.